Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar o sábado da quinta semana da Quaresma. E talvez nossa meditação seja mais curta, vamos ver ao longo da meditação como será, justamente porque a liturgia de hoje nos prepara para aquilo que vivenciaremos amanhã. O Cordeiro que chega para a Páscoa. E meditaremos depois o Evangelho de João, onde avançamos um capítulo em relação a ontem, e algumas coisas são puladas justamente para o texto de hoje, mas são colocadas como forma introdutiva ao início do Evangelho. Comecemos com a primeira leitura, com o livro de Ezequiel. Assim diz o Senhor, Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Vemos aqui justamente a expressão que indica a união dos dois povos, dos dois reinos, Judá e Israel, e Samaria e Israel. Devemos aqui de compreender que, de uma certa forma, a primeira leitura já está nos introduzindo para aquilo que ouviremos amanhã, onde cantaremos e acolheremos Jesus como Rei Messias. E justamente também este texto nos mostra a união de todo esse povo que no Evangelho de hoje, ao encerrar o Evangelho, estarão esperando a chegada de Jesus para a Páscoa. Fala também da paz universal. Demonstra esta paz que amanhã será clamada na missa de Ramos. Sigamos. Não se mancharão mais com seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. É isso que o Senhor quer fazer também em nossas vidas enquanto seu povo, na reunião, no encontro com Cristo. Porque a reação com Cristo ou contra Cristo nós ouvimos ao longo desta semana. Ou acolhemos, ou rejeitamos, ou fingimos que nada está acontecendo e não o conhecemos. Então, se nós o acolhemos e reconhecemos ele como nosso rei, ele que une não só os dois reinos, mas também, digamos assim, as duas identidades que carregamos, no sentido do nosso ser carnal e o ser sobrenatural, a alma que habita em nós. As duas coisas devem de convergir para Cristo, a nossa vida por inteiro. Estes são também em nós o sinal dos dois reinos, como foram os santos. Aquilo que diz também São Paulo: faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. A carne que luta contra o espírito, contra a alma. Se nós vivenciamos sob a autoridade, o amor de Jesus Cristo, oferecendo inteiramente nossas vidas a Ele e vivendo aquilo que o Espírito Santo nos inspira, o que o sacramento nos chama a viver, também nós
De dois nos tornamos um. Por quê? Porque vivemos plenamente a vida sobrenatural. O reino de Deus em nós, a vida da graça, a vida eterna. E o Senhor o que fará? Nos libertará de todo pecado e da infidelidade nos purificará. Nós temos como meta, em especial durante o tempo da Quaresma, mas é uma coisa que é para a vida inteira, abandonar certos pecados aos quais estamos mais apegados, mais aprisionados, e realmente permitimos ao longo dessa Quaresma que está para encerrar-se com o tríduo pascal, que o Senhor nos libertasse desta infidelidade, neste pecado, nos purificasse, nos transformasse, nos convertesse? Ou permanecemos no mesmo modo? E só foi uma fala de fazer algo para mudar de vida da boca para fora e não vivenciamos aquilo que havíamos falado. Sigamos. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Recordemos, Davi, antes de ser rei, era pastor. Então, Jesus é o bom pastor e o rei por quê? Porque também é descendente de Davi. Mas não é um pastor de ovelhas, e sim de almas. Não é um rei de um único reino terreno, mas de todos. E assim, o que devemos de fazer? Viver os preceitos e guardar as leis e colocando-as em prática, não só sabendo quais são. Este tem sido o nosso esforço. Realmente nos empenhamos durante a Quaresma e estamos empenhados em viver a nossa vida deste modo, na vontade do Senhor. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Ou seja, a eternidade, estar sempre, em todos os instantes, de aqui até a vida eterna, sob o principado reinado de Cristo. E temos nos esforçado para tal. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. O Senhor fazendo aliança conosco, e nós realizando aquilo que fazemos, que é a nossa parte da aliança, por assim dizer, o Senhor habitará no nosso meio. Não no nosso meio, mas em nós. Não sabeis que sois o templo onde habita Deus, diz São Paulo? Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel por estar no meu santuário, no meio deles para sempre. É por sermos o local onde Deus habita, a habitação de Deus, que ele nos santifica, ao estar em nós, ao vivermos seu amor, sua lei. É esse o nosso esforço de cristãos? Passemos brevemente pelo Salmo, que é o livro de Jeremias. O Senhor nos guardará qual pastor ao seu rebanho. E diz: ouvi nações a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. Então, o Senhor também quer unir a nós a si. Ele nos dispersou? Não. Foi a nossa presunção, o nosso orgulho que nos afastou de Deus. Mas Ele quer ser também a nossa união. Mas para nos unir é como imã. Se nós colocamos os dois polos do ímã do mesmo lado, os mesmos polos se repelem. Se nós colocamos os opostos, se unem. É isso que aconteceu entre nós e o Senhor. Pela vida que escolhemos em estar com Ele ou não, em vivermos a Sua vontade ou nos opormos a ela, nós nos afastamos ou nos aproximamos. Mas Ele é o ímã principal. Nós seríamos como ímãs menores, que por aquilo que escolhemos, damos a resposta e nos unimos a Ele ou nos afastamos dele. E qual tem sido a nossa escolha? Escutemos agora o Evangelho de São João.
Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho nos faz uma breve introdução. Que foram os judeus para a casa de Maria. Sabemos que Maria é essa, a irmã de Lázaro, Marta e Maria. Vemos que, antes de entrarmos neste texto que hoje se introduz, Jesus ressuscitou Lázaro. Havia realizado um grandíssimo milagre diante de todos os que ali estavam e que choravam Lázaro. Lázaro, São João nos mostra que não era um homem qualquer, era um homem rico. E por isso a sua morte e a sua ressurreição tiveram uma repercussão acima do comum. Como alguém importante que morre na nossa nação, ou uma autoridade importante na igreja, como o Papa, recordemos João Paulo II, Bento XVI, olhemos a importância, a relevância que teve quando se deu a notícia do fato de suas vidas. A mesma coisa era Lázaro. Só que Lázaro morava em Betânia, próximo a Jerusalém, o que repercutia ainda mais no centro, na capital da fé. Tudo isso ajudava para que esse último grandíssimo milagre que Jesus realizara tivesse uma grande repercussão, reconhecimento e chegasse ao ouvido das autoridades eclesiásticas. Mas, como vamos ver, os fariseus, alguns foram aos fariseus, alguns aqueles que creram em Jesus por causa do milagre. Vemos, Jesus vai ser condenado à morte por quê? Por causa de questão social? Não. Porque se fez Deus para os judeus. Mas ele é Deus. Não se fez? É. E também porque ressuscitara Lázaro. E esta ressurreição, vemos que tudo isso não gera comoção ou fé nos fariseus, nos mestres da lei, nos saduceus, no sumo sacerdote, mas gera obstinação em permanecer no seu erro. E aqui devemos de ver os encontros que temos com Cristo, o que ele realizou em nossas vidas. Geraram comoção, aumentaram a nossa fé, ou nos fizeram permanecer obstinados no erro em que nos encontrávamos e nos encontramos. Vemos que, logo em seguida, vão se reunir em conselho os fariseus e questionar por causa dos milagres que Jesus está realizando. Então percebemos que os homens se juntam para tentar se proteger de Deus, e ainda hoje é assim. Se ele, para Jesus nesse caso, no fato, se ele se manifestar como Deus, vamos ter problema político. São os homens que sentem o problema político, não é Jesus que causa. Temos que manter a religião dentro dos padrões. A fé tem que estar bem comportada, de um modo que não nos traga incômodo e tudo permaneça do modo em como está. Queremos permanecer
nesta, entre aspas, mediocridade que vivemos. Ai, que pena não. Que bom que é só na época de Jesus que existia isso, não? Na religião? Só na época de Jesus. Hoje, olha, ficou para trás isso daí. Ah, se ficou para trás. Infelizmente, temos que ver. É a mesma coisa que dizer, já no tempo de Jesus, precisamos de uma pregação que não cause problemas para nós, que não cause problemas com os governos, os regimentos, que fale no espírito, não ao, mas no espírito deste tempo, que nós permaneçamos assim, que não precisamos mudar, não precisamos sofrer as consequências de Jesus incomodar por aquilo que ele fala, através da fé. Irmão e irmã, somos nós assim? Vivemos nós assim? Espero que não exista mais. Acho que não existe mais isso no mundo. Oh, doce engano. Infelizmente, tem. E é isso que vai ocasionar também a morte de Jesus. Não querem ser incomodados, querem permanecer obstinados no seu erro, no seu pecado, no seu comodismo, no seu lucro, etc. Poderíamos colocar inúmeras coisas. Mas Caifás vai dar como um juízo uma sentença antes do julgamento. Parece algum paizinho por aí onde está acontecendo certas coisas parecidas. Antes da pessoa ser julgada, já se tem uma sentença. É o mesmo que fez Caifás. Caifás, João mostra que, por causa do cargo de autoridade religiosa que ele tinha, apesar de ser um canalha, um terrível, uma pessoa obstinada no mal e no pecado, e no seu lucro e no seu poder, nós vemos duas coisas em especial que João nos mostra. Quem exerce autoridade legitimamente, até mesmo autoridade espiritual, estão sendo ministros da providência divina, mesmo o terrível Caifás. São ministros. Mesmo agindo mal, com todo o erro que ele está fazendo, e desejando mal para o Senhor, Deus tira do bem, do mal, um bem. Recordemos, Caifás planejou contra um servo de Deus, contra o próprio Deus. E o que acontece? Tudo isso foi em vista de um bem maior, daquele mal planejado. Deus providenciou um bem maior, não permitiu que o mal prevalecesse. E uma segunda coisa para nossas vidas: se estamos verdadeiramente com Cristo, não devemos de nos preocupar com os canalhas, porque mesmo que queiram nos matar, a única coisa que conseguirão nos fazer é cumprir a vontade de Deus sobre nós e fazer que aconteçam as bênçãos de Deus sobre nós, porque Deus não fará acontecer nenhum mal, nenhuma maldição, se somos fiéis a Ele, se buscamos a santidade, nenhum mal acontecer contra nós, e sim, suas bênçãos e graças. E temos esta fé. E vemos isso espelhado em Jesus. Planejaram tudo contra Jesus e Jesus reinou sobre a morte. Deus tirou um bem maior do mal que projetaram. Em todo mal que nos desejem, se nós estamos verdadeiramente em Deus, vivendo aquilo que devemos viver, o que alcançaremos serão bênçãos, apesar de não serem aquelas bênçãos que esperávamos e da forma que sonhávamos. E vemos depois que Jesus, por causa disso, não andava mais em público no meio dos judeus e retira-se para o deserto, para Efraim, com seus discípulos. Aqui o que Jesus nos ensina é que o homem não deve de ser imprudente e se colocar em perigos desnecessários. É o que Jesus fez. No capítulo 13, que vamos escutar esta semana, começa a segunda parte do Evangelho de João, a hora de Jesus. Capítulo 11 que acabamos de escutar, ainda não é só hora. Então Jesus não se coloca em perigos desnecessários de forma imprudente. Não é a hora. Não é a hora do Pai. Não é a hora da sua glória.
Mas também Jesus nos mostra que devemos de saber recuar. Mas na hora de sua paixão, no capítulo 13, Jesus não recua. Jesus segue em frente, segue adiante, não dá nem um passo atrás. Segue, apesar de todos os perigos, fiéis ao Senhor. E eu e você, irmão e irmã, temos compreendido a hora de Deus na nossa vida e temos realizado, quando necessário, o nosso afastamento dos perigos desnecessários, temos recuado ou temos enfrentado todas as situações sem ver se é isso que verdadeiramente Deus quer de nós. Por fim, o questionamento que encerra o evangelho de hoje nos introduz ao que viveremos amanhã com o domingo de Ramos, domingo de Palmas. O que nos mostra? Estão questionando se Jesus vem para o templo. E qual é o centro da Páscoa? É o Cordeiro. Então, estão questionando se o Cordeiro dito por João Batista vai chegar. Será que o Cordeiro chegará para a Páscoa? E nós sabemos muito bem que o Cordeiro não vai fugir. Amanhã, o Cordeiro chegará, aclamado, e sairá condenado a uma cruz, a um patíbulo, por amor a nós, para a nossa salvação. Pela sua fidelidade ao Pai, pela sua santidade. E nós estamos preparados para viver esta semana que amanhã se inicia? Preparamos o nosso coração, a nossa mente, para permitirmos que o Senhor toque ainda mais sensivelmente nossas almas e corações, para nos conformarmos à sua graça e vivermos mais santamente na sua presença e no seu amor? E possamos, irmão e irmã, nos prepararmos para esta semana que se inicia amanhã e viver com total entrega e amor estes momentos da paixão, morte e ressurreição do Senhor, onde abandonamos os nossos erros e nos entregamos inteiramente a Ele. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos cada vez mais em sintonia com o Senhor, compreendendo Sua vontade para nossas vidas, buscando nossa santidade nele e assim abandonando tudo aquilo que fazemos para afastar Deus de nós. Vivamos um eterno amor e a total entrega, nos unindo cada vez mais a eles, para que um dia possamos participar de sua glória no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.